Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez estamos juntos aqui no ObvioCast, no quadro Ponto de Virada. E você clicou e já sabe quem está comigo aqui, que é o Washington Júnior, esse camarada aqui. Fala aí, Washington, beleza pura? Muito feliz por estar aqui com vocês, animado para essa conversa. Cara, feliz estou eu, meu amigo, com você aqui, porque eu estava conversando com a Larisa, dizendo o seguinte, pô, nem roteirizei esse bate-papo, mas será que vai rolar, né? Bom que você está aqui com a gente. Freestyle total, onde nós vamos Boa. nos conhecer. Não somente as pessoas vão conhecer o Washington, mas eu vou conhecer. Aí o pessoal talvez vai falar assim, pô, mas que nível de irresponsabilidade de gravar um podcast com uma É pessoa que... perigoso, perigoso. Não, mas o teu passado te precede. Entendeu? Boa. Você já foi recomendado já por pessoas, então eu sei com quem eu estou aqui nessa mesa. Eu já sei do ponto de vista de qualificação. Ok, Agora nós entendi. vamos conhecer um pouco da história, né? Sim, sim. Hoje você está com qual idade, cara? Hoje eu tenho 33 anos, 33 anos, Rony. Moro em Indaiatuba, né? Tô aqui na região de Campinas desde 2019, mas estou em São Paulo desde 2017, que foi quando eu vim para o seminário junto com a minha esposa, estudar teologia. E apesar desse tempo já em São Paulo, sou mineirinho, lá do Sotaque interior de mineiro? Minas, sotaque de mineiro. Gosto de um pão de queijo quentinho. E tô procurando queijo aqui na região, eu acho que não chegou ainda. O queijo? Queijo bom, Queijo bom mesmo bom, não, né? Agora marvado tem, né? Isso mesmo. E você veio para cá em 2017, você foi fazer que seminário que você veio? Eu e minha esposa fizemos o curso de teologia do Seminário Bíblico Palavra da Vida, Uhum, ali em Atibaia, né? uhum. Fizemos o curso de teologia plena, foi quando a gente se capacitou para ministério pastoral e recebemos o convite para servir na Igreja Red em Indaiatuba, onde primeiro eu atuei como seminarista ali durante 2 anos. Em 2019, efetivamente, assumi uma posição dentro da equipe pastoral e lá estou desde então. Amo aquela cidade, amo essa igreja, estou muito Bastante feliz. tempo, cara. Você tem cara de novinho, mas você tá bem rodadinho já, né? Você tá 33 que você comentou, é isso? 33 anos, 33, 33. mas desde 2019 que você está efetivado lá? Sim, sim, Parece que desde não, mas muito. já passou um tempinho já, né, nessa história Tô aí. rodando com pneu murcho, Olha, alguns é falam isso por aí. aí. Teve um colega que brincou comigo assim, quando eu falei que eu tinha 54 anos de idade, ele falou, cara, que Deus permita que você chegue na idade que você aparenta. Aí eu falei, rapaz, acho que eu tô Boa. acabado, hein? É, Acho que eu é. tô bem acabado. E você é de Minas Gerais, de qual cidade? Divinópolis, interior de Minas. Divinópolis Divinópolis é uma cidade que fica em torno ali de 1 hora e meia de Belo Horizonte. Minas tem muitas cidades, né? Sim. É o estado com mais número de cidades no Brasil. Mas eu estou ali pertinho da capital, Belo Horizonte. Minha esposa também é de lá. Tenho saudades de Divinópolis e sempre que posso dou uma olhada lá e volto para ver minha família. Campinas, pela proximidade com o sul de Minas aqui até, tem muito mineiro aqui, né, rapaz? Sim, tá perto do sul de Minas, né? Ah, É bom curtir assim, a gente vê o ar mesmo, até da região de Campinas, de muitos mineiros vindo com as sim, suas empresas, sim. famílias. Lá em Indaiatuba tem um monte deles. Tem bastante mineiro também em Indaiatuba. Bastante mineiro em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade que eu conheço, mas eu nunca, bom, nunca morei em Indaiatuba, mas ouço falar muito bem da Uhum, cidade, que uhum. é muito aconchegante. Você confirma isso? Sem dúvidas, ainda mais depois da pandemia, Indaiatuba, como toda a região de Campinas, sofreu esse êxodo de São Paulo, né? Então Uhum. tem muitas empresas migrando para a cidade, muitas famílias. Indaiatuba tem sido premiada, nos últimos anos, nas áreas de segurança, de um bom lugar para fazer negócios e tudo mais. Então tem sido um refúgio para quem quer encontrar qualidade de vida, Uhum. né? Pensando ministerialmente, a Rede tem recebido muitas pessoas com esse perfil, gente de todo o país chegando, recomeçando a vida ou abrindo um novo ciclo de vida. E não é à toa que o nosso slogan lá como igreja é Vivo Novo, que a gente quer ajudar essas pessoas a encontrar a verdadeira novidade de vida, que é o próprio Jesus e o seu evangelho. Washington, você nasceu em Minas Gerais, em Divinópolis mesmo? Ou só Sim, se criou lá? não, sim, minha Me família conta um toda é de pouquinho daí, lá. irmãos, pai, Sim, conta, eu sou vamos lá para trás. bom, muito legal. Eu sou filho único. Meus pais se casaram lá em Divinópolis, família toda, primos, Uhum, aquela típica família mineira, uhum. grande, cheio de primos, todo mundo morando perto um do outro. Apesar disso, eu sou filho único. Minha mãe conta que ela recebeu um diagnóstico contrário à gravidez no início do casamento, e ela foi daquelas que
lutou com Deus para ter um filho e para os meus pais, de fato, eu fui um milagre. Nasci em 92 e fui criado num casamento bem conturbado. Meus pais lutaram muito por N motivos ao longo de toda a minha infância, né? Apesar de serem evangélicos, minha mãe e meu pai se dedicaram à igreja. Em um momento de vida ali, o Rony, meu pai, por uma série de fatores, de decepções, ele deixa de participar da igreja, né? O que os cristãos chamam de se ele se desviou, né? Ele desviou da igreja. Então eu cresço no interior de Minas, em Divinópolis, com essa dubiedade de vida. Meu pai longe da família, longe da igreja e dizendo, vai para a igreja, né? Eu me lembro do meu pai. Queria que você fosse, mas ele não ia. Aquela velha história, né? Vejo o que eu faço, mas não faço o que eu faço, né? Então ele sempre foi muito consciente da importância de me educar segundo os princípios da palavra de Deus. Então, ele e minha mãe sempre insistiam para que eu estivesse envolvido com as atividades da igreja, apesar de, num período ali de 7 anos, que compreende um pouco da minha infância, meu pai não frequentar a igreja e tudo mais. Essa é um pouco da minha história. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque eu sou aquela criança educada num lar real, com problemas reais. Me lembro dos meus pais sofrendo muito com os desafios conjugais, à beira do divórcio em vários momentos, cenas de crise financeira, crise conjugal, e eu tentando me encontrar nesse mundo onde na igreja as coisas parecem funcionar, Deus parece ser aquele que resolve os nossos problemas, mas os problemas dentro de casa parecem ser mais difíceis do que aquelas soluções que eu escutava na escola bíblica, nas histórias e tudo mais. E é quando, por volta ali dos 10, 11 anos, os meus pais chegam ao quase, basicamente, o último dia, né? Me lembro, e essa história me marca muito, o Rony. Me lembro, minha mãe me ligou um dia e disse assim, Júnior, vem aqui para casa da minha avó, porque hoje nós vamos dormir aqui. E eu já estava entendendo que as coisas não estavam bem dos meus pais, eles estavam num período de falência no negócio deles, inclusive. E eu percebi que pelo tom de voz da minha mãe era para mim sair escondido de casa, sem que meu pai soubesse, para me refugiar na casa da minha avó naquela noite. Eu faço isso. Mas quando eu estou saindo da porta de casa, meu pai está do outro lado da rua e estranho o fato do moleque de 11 anos estar saindo sorrateiramente de casa, me pergunta por quê, e aí eu preciso confessar, e aí ele diz, eu vou te levar para casa da sua avó. Foi a questão de chegarmos na casa da minha avó, eu ir para o quarto do fundo enquanto ouço os berros dos meus pais numa briga ferrenha. Naquela noite eu durmo de tanto chorar, né? Um garoto amedrontado pelo horizonte que a família dele parecia ter ali, até que eu acordo em algum momento daquela noite com meu pai de um lado e minha mãe do outro. E eu me lembro das palavras do meu pai dizendo, vamos tentar mais uma vez por conta dele. Eu não sei se foi um devaneio ou se o que exatamente aconteceu, mas meus pais eles confirmam essa cena e aconteceu foi que eles tentaram de novo. Eles tentaram, por minha causa, o casamento. Claro que isso não mudou da noite para o dia, mas algum tempo depois, meu pai, que sempre foi apaixonado por futebol, me ensinou a amar o futebol também. Nós somos cruzeirenses lá em Minas, apesar que não está muito bom falar do Cruzeiro. Tá melhorando, mas eu prefiro deixar esse assunto para lá. Mas ali um tempo depois, é quando eu recebo o convite, eu jogava futebol, meu pai me levava para a escolinha, aquela coisa toda, eu recebo o convite para ser um atleta do Atlético Mineiro, das categorias de base do Atlético Mineiro lá em Minas, né? Olha que então legal. eu tenho com 12 anos a chance de realizar um sonho de todo garoto brasileiro, né? Ser um jogador de futebol e tenho o privilégio de começar isso num clube de boa estrutura, Atlético Mineiro e tudo mais. E você não foi atrás? Foi peneira? Foi aqueles caras olheiros? Não, pelo contrário, né? Eu descobri por toda a história que tem dentro do futebol que peneiras são mais uma justificativa social que os clubes dão do que necessariamente uma oportunidade de... Você tem os olheiros, esses caras que passam por aí, aí sim. Sim, de grande
a grande maioria dos atletas que são absolvidos nas categorias de base dos grandes clubes são sempre por recomendação, por duelos entre os clubes que eles percebem a qualidade de algum atleta. As peneiras são mais uma justificativa social, não quero desencorajar ninguém Pode ser que que está fazendo consiga, peneira. Né? Numa peneira, mas não costuma ser assim, né? Talvez no passado isso era mais frequente, mas talvez isso oriente alguns pais a terem um manejo mais sábio com a expectativa dos filhos quanto a esse tipo de coisa. Isso é interessante, porque tem muita expectativa de pais em relação aos filhos, na construção de carreira de futebol. Exatamente. Né? O futebol mexe com esse brio do sonho do brasileiro, coisas que eu precisei lidar na minha história e pude ajudar também muitas pessoas a separar uma coisa da outra, né? Ser consciente, tomar decisões sábias. Você jogava em que posição? Eu era volante, camisa 5, jogava na frente da zaga. E nesse período de vida, onde meus pais estavam numa séria crise conjugal, eu tive uma boa oportunidade para começar a minha carreira. Eu dei aqueles espichões que são características da pré-adolescência. A gente chama de estirão. Estirão, exato. Lá em Minas a gente dá uns nomes meio diferentes para as coisas. Mas é melhor, o de vocês está certo. Boa. Então eu era o maior do time. Então eu fazia gols de cabeça e tudo mais. Inclusive, nesse dia que eu fui convidado para jogar no Atlético, foi um dia memorável porque, como eu era o maior do time, todas as bolas aéreas tinham a ver comigo, sejam as ofensivas, sejam as defensivas. E aí nós fizemos 1-0, o time da minha cidade, do interior, fez 1-0 no Atlético Mineiro, numa quarta de final do campeonato, com um gol de cabeça meu. Então era um grande dia. Muito legal. Porém, naquele mesmo jogo, um dos últimos lances da partida foi uma bola defensiva nossa, que eles alçaram ela na área, e como eu era o grandão, era responsável por tirar, eu tentei saltar o mais alto possível e acabei fazendo gol contra. Uau! Então, aquela coisa de ir do céu ao inferno no mesmo jogo. E o problema é que não terminou ali, né? Porque o jogo ficou empatado 1-1, 2 gols meus, né? Um para cada lado. E nós fomos aos pênaltis e eu errei um pênalti. Eu acertei a Kombi que estava atrás do gol e saí decepcionadíssimo daquela partida. E meu pai me consolou com a notícia de que eu tinha sido convidado para no ano seguinte. Nesse mesmo jogo, né? Então, que legal, se a gente está pensando em pontos de virada na vida, esse é um dos, né? Minha família numa grande crise, profunda crise financeira, conjugal, espiritual, e Deus me dando um horizonte de esperança, de recomeço. E isso foi muito importante na fé do meu pai. Eu me lembro do meu pai naquele tempo, interpretando as ações de Deus naquele episódio. Porque o que vai acontecer é que no ano seguinte meu pai começa a me levar frequentemente até Belo Horizonte, uma viagem de 1h30. E ali nós temos a oportunidade de conversar. Conviver, né? Meu pai, hoje olhando para trás, eu consigo mostrar para ele o quanto que aquelas viagens foram oportunidade de discipulado. Meu pai, em toda a sua condição, talvez até diminuída de conhecimento bíblico, de ferramentas teológicas e de algo muito robusto nesse sentido, pôde viagem após viagem, repartir vida, né? Então foi muito especial para mim aquele tempo. E junto disso, principalmente no ano seguinte, aos 13 anos, eu passo a morar em Belo Horizonte, passar a semana longe de casa. E agora eu tenho a oportunidade, já ali na pré-adolescência, né, de fazer tudo o que eu quiser da vida sem que os meus pais puxem a minha orelha, né? Então... Está por si. Eu estava por mim ali, Rony. Fui morar com jovens mais velhos do que eu, de partes diferentes do Brasil, também perseguindo o sonho de ser jogador de futebol. Gente da Bahia, de Manaus, Maranhão, culturas diferentes, crenças diferentes. E eu fui apresentado às oportunidades que todo adolescente, longe dos pais, pode conhecer, né? Então, o que foi muito importante para mim. Porque naquele momento eu percebi que a fé que eu julgava ter em Deus e o Deus que eu julgava conhecer, na verdade eu não conhecia. Então eu fui exposto ao meu próprio coração, tomei decisões, atitudes que representam um ponto de virada, talvez até negativo mesmo. Porque, de certa maneira, eu percebo que aquela história de que
de que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, aquela história de que o coração do homem é enganoso. Eu percebi que se referia a mim, porque eu tive a chance de fazer o que eu realmente queria. Sim, Então, a religiosidade que eu fui criado não funcionou ali mais. sim. A E, liberdade te mostrou que a possibilidade de fazer tantas coisas, né? exatamente. Então, eu passei a ter vergonha de contar para os meus pais o que acontecia durante a semana. Uhum, Eu passei a dar vazão aos meus desejos, uhum, atendia convites e uhum, pude experimentar naquele período coisas que antes eu abominava e uhum, me envergonhava. uhum. Até o dia que os mais velhos vão se lembrar do Euler, filho do vento. O Euler tem história no Atlético Mineiro, Uhum, no São Paulo, Palmeiras, jogou no Japão, seleção brasileira. uhum, Crente, homem de Deus. uhum. E naquele período onde eu chego em Belo Horizonte, o Euler chega, volta para o Atlético Mineiro e ele passa a organizar um núcleo de atletas de Cristo na capital mineira. Que legal. E, por ser do Atlético Mineiro, ele agora começa a convidar a garotada das categorias de base para participar das reuniões às Sim, segundas-feiras à noite de sim. Atletas de Cristo. E quando ele passa, eu, de personalidade mais tímida e acanhada, decido não ir, não atendo ao convite, não vou, apesar de ser evangélico. Caí na bobeira de contar pro meu pai. Eu falei, ô pai, o Euler passou aqui, o pessoal tá indo na igreja e eu não fui. E aí meu pai me deu um puxão de orelha de longe, assim, ele falou, que absurdo, próxima vez que ele passar aí, você tem que ir, você tem que procurar Deus e ir na igreja. É por conta disso que na semana seguinte e na próxima oportunidade ali, eu vou em Atletas de Cristo. E ali eu tenho um encontro com Jesus. É naquele trabalho, naquelas reuniões com atletas que são minha referência, pessoas que são influentes na minha vida. Eu dou ouvidos ao evangelho, não aquele evangelho do interior de Minas, Uhum. que tinha a ver com saber as histórias, se comportar bem e tirar boas notas, mas o evangelho que é a resposta para um pecador de verdade que Jesus estava me mostrando que eu realmente era. Ali eu tenho um encontro com Jesus e eu tenho o privilégio de ter sido discipulado nos primeiros anos por essa maneira de pensar a vida com Jesus, sabe, Rony? Então eu entendo ali que a minha profissão e o lugar onde que eu tinha a oportunidade de viver o futebol era só uma estratégia, era só um lugar para que a fé em Cristo fosse cultivada, repartida, compartilhada. Então eu tenho o privilégio, esse talvez é o grande primeiro ponto de virada da minha vida, onde eu saio de casa, dou de cara comigo mesmo e com Deus e me rendo a Jesus como meu Salvador. E a partir dali ele começa a me ensinar que todo cristão é um missionário, porque ele deve viver em missões no lugar onde está. E ali, futebol e ministério começam a ser sinônimos para mim. E é muito especial, me recordo com muita alegria daquele período, porque eu tenho a chance de viver diante dos olhos dos meus amigos que me convidavam para vir às revistas pornográficas, de tomar as bebidas e de ter os comportamentos na rua e com toda aquela pompa de jogador de Uhum. futebol, com acesso a muitas coisas ruins, Uhum. eu tenho a decisão explícita e necessária de me posicionar e mostrar que o que eu creio a respeito de Deus tem implicações muito práticas, muito éticas e muito explícitas no dia a dia. Essa mudança foi questionada por muitos deles, não? Sempre, né? Eu era conhecido, à medida do tempo, fui chamado de pastor. Aham. Não de maneira positiva, né? É Pejorativamente. muito Aham. pejorativa. Aham. É o pastor, é o pastor, é o Aham. pastor. Até que, num certo momento, eu começo a receber como um elogio, porque é assim que é identificado alguém que fala de Deus, que expressa as verdades do Evangelho, até o ponto que deixou de ser pejorativo e passou a ser uma Uhum. identificação ah, Qualificatória. qualificatória, reconhecimento do lugar que eu ocupei pelos clubes que passei na vida dos atletas, dos companheiros. Quando você teve esse reencontro com Cristo, que eu posso dizer assim, a sua decisão por Cristo, nos atletas de Cristo, você tinha mais ou menos quantos anos? 14, 15? 13 anos, 13 anos. 12 para 13 anos, Você foi bem jovem, então. Sim, sim, foi com 13 anos. Cara, isso é bem legal e é interessante você contando agora.
vendo que do 12 para 13 você ia de Divinópolis para BH, e isso poderia ter sido diferente, né? Poderia ter acontecido de você ter ido direto já para BH, ter ficado esse um Sim, ano, o que teria feito, inclusive, mal para o seu pai, para a sua mãe, sim, e sim. que teria impedido que o seu pai, inclusive, influenciasse você da forma como influenciou, né? Sim, sem dúvida. E eu me lembro do meu pai interpretando esse momento espiritual Uhum, que ele vivia ao ver, de um lado, ele mesmo vivendo de maneira incoerente com a própria fé, uhum. porque aquilo que ele acreditava não era o que ele vivia, etc. Do outro lado, Deus dando oportunidades para o seu próprio filho, o único filho, a conhecê-lo, a crescer e ter a oportunidade de realizar a oportunidade de realizar um sonho, né, tão precioso para todo mundo. Eu me lembro meu pai sendo constrangido pela bondade de Deus, pela generosidade de Deus nessa conclusão. Eu não mereço o que Deus está fazendo com meu filho. A minha família não merece. Então isso é também muito especial, ô Rony, porque minha ida para Belo Horizonte, meu encontro com Jesus, começa a ser um ambiente onde o meu pai se arrepende, meus pais se arrependem, começam a se aproximar um do outro, de Deus, da igreja. Então minha família ganha um grande ponto de virada com essa expressão da generosidade de Deus na minha vida. Washington, eu falei reencontro com Deus, e você, por duas vezes, falou encontro. Você classifica que foi um encontro? Na minha experiência pessoal, eu conhecia Deus só de ouvir falar, né? Entendi. Então, a expressão de Jó ali, Cabe para você. sempre quando eu relato a minha conversão, eu me lembro muito de Jó, porque quem é criado na igreja nem sempre consegue definir, como tantos outros, um dia. Sim, Às vezes tem pessoas que dizem, o pastor pregou o versículo tal no dia tal e foi ali que eu me sim, encontrei com sim. Jesus. Eu não consigo endereçar na minha biografia um dia, Uhum, mas eu consigo endereçar um período, uhum, esse dos 13 anos, uhum. e principalmente eu consigo ver um antes e depois. Entendi. Principalmente na minha perspectiva sobre quem Deus é e quem eu sou. Uhum. Então a minha vida ganha sentido quando Jesus me encontra no Atletas de Cristo, porque até então o sentido da minha vida era não ter sentido, era fazer o que Deixa a vida me levar, a vida leva eu. a pauta do dia, ser um jogador de futebol, Uhum, obedecer os meus pais, tentar ser um bom cidadão, uhum. nada diferente disso. Mas quando Jesus me encontra, e recentemente eu estava me lembrando do chamado dos discípulos ali, principalmente Pedro, Tiago e João, né? Que eles têm um encontro com a palavra de Deus no barco, Jesus falando, uma multidão, e depois Jesus os chama para pescar, pescar gente, né? Sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. E isso também talvez me ajude, eu me identifico um pouco, né? Quando eu me encontro com Jesus, eu escuto, por meio daquelas circunstâncias, Deus me chamando para fazer outra coisa da minha vida, a despeito do que eu imaginava, né? Então, por isso que profissão e ministério, para mim, já começam a ser Conectam. sinônimos. E quando você retornava para Divinópolis aos finais de semana, como é que os seus pais viram essa transformação? Eu passo a ser um crente coerente entre eles. E nós estamos falando aqui de 13, 14, 15 anos, né? Uhum, Meu pai, durante essa reaproximação com Deus, né, que a gente está vivendo juntos, ele preza muito pelos finais de semana. Então, meu pai se esforçou muito e eu vejo a graça de Deus em dar a ele condições, porque meu pai sempre foi atacadista de verdura. Meu pai uhum, e o Ceasa é uma história só uhum, lá em Belo Horizonte. Então, por muitos anos, o meu pai ia assistir os meus jogos aos sábados, geralmente sábado à tarde, me levava para casa, chegava em Divinópolis por volta de 6 da tarde, passava sábado à noite, domingo o dia todo, para poder ter pelo menos uma noite com a minha família e com a igreja. Então eu sempre fui envolvido com o Ministério de Adolescentes da minha igreja local. Foi lá que eu conheci minha esposa hoje, nós servíamos juntos, etc. E às 8 da noite do domingo, meu pai me levava de volta para o alojamento em Belo Horizonte. E por conta do trabalho dele, ele voltava para Divinópolis, chegando em torno de meia-noite, e às 3 da manhã pegava o caminhão dele e voltava para o Ceasa. Essa foi a nossa rotina semanal por muito tempo. Meu pai zelando pela minha
pelo meu convívio com a família e com a igreja, e nesse inteirinho o discipulado acontecendo, né? Ele me ensinando a interpretar corretamente a minha história no futebol, me dizendo para que eu não deixasse subir a cabeça o fato de eu ser um jogador do Atlético Mineiro, me chamando à coerência para viver o que eu aprendia na palavra de Deus diante dos meus colegas, e a gente se ajudando muito, né? Eu acho que esse período de 7 anos que o meu pai ficou afastado da igreja, deu a ele um senso de quebrantamento na percepção de si mesmo. Deus libertou meu pai de um certo vitimismo por conta da história pregressa. Meu pai não conheceu o próprio pai, teve uma infância muito difícil e ele precisou, nesse tempo de amargura e de azedume da vida, ter algumas conversas muito sérias com Deus. E foi maravilhoso. Foi um tempo de caverna. Um tempo de caverna, um tempo de se dar conta de que a casa do pai sempre é o único lugar para viver, a despeito do que a vida lá fora oferece ou parece oferecer. Meu pai, então, nesse período, e minha mãe percebem, sim, as mudanças do que está acontecendo. Eu chego no final de semana contando dos encontros de discipulado que faziam com os colegas, das conversões. Dali a pouco, alguns anos depois, nós fundamos um ministério dentro do alojamento chamado Atlético para Cristo. Nada muito original, né? Bem óbvio, Atlético para Cristo. Mas chegamos, Rony, eu lembro com muita alegria de ter uma rotina estabelecida. Nós tínhamos 3 encontros todas as semanas. Na segunda-feira nós chamávamos de... Nós íamos no Atleta de Cristo, né, na reunião. Na quarta, nós chamávamos de Social Conversation. Tinha uma escola de inglês, a gente danou a falar inglês. Também. Então, era um pequeno grupo para estudo bíblico. E na sexta tinha o Cine Cristo. Eu consegui autorização para usar o auditório do alojamento lá do Atlético. Nós projetávamos um filme e depois do filme fazíamos uma crítica com princípios bíblicos ali. Chegamos a ter caixa, tinha tesoureiro que fazia as compras de bolacha e refrigerante. Era um barato. Fazíamos congresso do final de ano. Uma igrejinha ali dentro, uma oportunidade de discipular pessoas, muitos se converteram. Tenho amigos que se tornaram pastores, hoje pastoreiam aí ao redor do Brasil, saíram daquele tempo. Deus fez muita coisa, então meus pais puderam testemunhar isso na minha vida. Enquanto isso acontecia, a grande dúvida no meu coração. Minha pergunta era, e aqui a gente já caminha para um outro ponto de virada interessante. A minha pergunta para Deus era, Deus... o Senhor me trouxe para esse ambiente de capacitação profissional privilegiado, de até acesso a oportunidades ministeriais também muito especial, para que eu te conhecesse, para que eu tivesse ferramentas de liderança. E o Senhor, em algum momento, vai fazer com que eu saia daqui e volte para a igreja local. Ou o meu plano de ficar rico, ganhar dinheiro com futebol, ser capitão da seleção brasileira, encerrar a carreira cedo, com 30 anos e muito dinheiro, para depois servir a igreja, vai rolar? Essa era a minha pergunta para Deus, né? E à medida que os anos se passavam, o ministério e a profissão realmente eram sinônimos na minha vida. Quando eu chego aos 18 anos, eu sou dispensado do Atlético, depois de 7 anos lá dentro. Eu sou demitido do Atlético, faço uma transição para jogar no América Mineiro. Conquistei o Campeonato Brasileiro Sub-20 da época, fomos semifinalistas da Taça São Paulo de futebol júnior. Deu muito certo aquele tempo ali no América. E depois disso, eu tenho a oportunidade de construir minha carreira em outros clubes. Então, eu nunca fui um grande atleta de futebol. Eu joguei no máximo no nível de Série D, campeonatos estaduais. Mas quanto mais velho eu ficava, né, mais a minha carreira avançava, mais era importante para mim, diante de um novo clube, de um novo campeonato, quais as condições que eu teria para montar um estudo bíblico, para fazer uma relação de discipulado com os meus colegas, como eu poderia ministrar eles, né? Legal. Então, era muito nítido isso para mim. Eu realmente me entendia como missionário, até mesmo porque, enquanto ainda estava no Atlético Mineiro, isso foi importante na minha cosmovisão. Um dia eu
pedi ao diretor da categoria de base que me desse a permissão para trazer o meu empresário na época, que era um pastor, era reconhecido como pastor em Belo Horizonte, para falar da palavra de Deus com a garotada. Nós tínhamos em torno de 100 atletas alojados, então era um Grupo grande. Um grande grupo. E eu falei, cara, André, que era o diretor, posso trazer o Roberto aqui para falar com o pessoal? E ele olhou para mim e falou assim, Washington, se eu deixar entrar um pastor aqui, eu preciso ser coerente na minha posição e permitir com que qualquer religioso tenha esse tipo de oportunidade. E aí ele disse uma coisa que mudou minha vida. Ele disse assim, faz o seguinte, continua vocês mesmos. O que vocês fazem, podem continuar fazendo. Porque é de vocês e ninguém está entrando. Virou uma chave. Porque eu entendi que as oportunidades que Deus me dava e nos dava eram especiais demais. Até porque eu convivia com as pessoas a quem eu queria alcançar. Elas me viam chorar e sorrir. Nós ganhávamos juntos, perdíamos juntos. Elas me viam sendo capitão e titular. Elas me viam sendo reserva e às vezes nem convocado. Nós estudávamos juntos, dormíamos juntos, comíamos juntos. Então, qualquer outra pessoa que, até mesmo nas melhores intenções, estivesse, né, viesse para falar de Jesus para eles... alcançar esse grau de referência, né? E aí eu comecei a entender que talvez eles seriam alienígenas para essas pessoas porque não conhecem a rotina, a linguagem, a maneira de pensar. Isso me fez entender missão de uma maneira muito mais abrangente. Então, até hoje, né, pensando em como Deus tem escrito, né, a minha biografia, a minha história, eu percebo que Deus muito cedo me deu a oportunidade de entender que a missão da igreja é uma missão de encarnação. Nós não vamos alcançar as pessoas sem encarnarmos as suas realidades, as suas perguntas, a sua linguagem. Isso tem muito a ver com o que a gente faz hoje na rede, inclusive, tenta fazer em Indaiatuba. Mas quando eu ouvi aquilo, e isso fez sentido para mim, eu nunca mais chamei alguém de fora para vir. Você assumiu essa posição dizendo, essa foi Deus que me colocou nas minhas mãos. E eu não preciso, eu não preciso de outras pessoas e mais, posso criar essa mentalidade nos que estão ao meu redor para que eles também reproduzam esse tipo de estratégia. É um nível de influência, né? Que, assim, de fato, exige de você uma postura integral, mas, em contrapartida, te dá um referencial de autoridade que ninguém de fora vai conseguir ter. Sem dúvida. Eu me lembro, e isso é muito comum nos alojamentos, faz as contas, né? 100 garotos de 13 a 20 anos, só homens, com liberdade dentro do quarto. Então, tudo que pode produzir desse meio, eu tive a experiência de ver. Mas a minha posição, quantas vezes eu desliguei a televisão, disse assim, no meu quarto vocês não vão ver esse tipo de coisa. E tive aquela animosidade de, e aí, eles vão me matar ou vão me respeitar? Por conta do nível de testemunho que eu tinha, eles me respeitavam. Então, eu já rasguei revistas e falei, isso aqui não. E isso exigia de mim uma coerência, porque do outro lado, eu também era o garoto tentado, eu também era aquele inclinado para essas coisas, mas o evangelho me chamou a tomar uma postura, e isso fez com que muitos daqueles caras com desilusões afetivas vinham pedir conselho. Quantas vezes eu aconselhei amigos que foram demitidos também e eu pude gerar consolo. Quantas vezes eu protegi aqueles recém-chegados que não estavam sendo aceitos pelo grupo. Ajudei a comissão técnica a fazer algum tipo de intervenção, de mudança na cultura do alojamento, porque não só eu tive a oportunidade de ter uma boa reputação entre os meus colegas, mas também entre os dirigentes, a liderança, porque era um garoto que se preocupava não só com jogar bom futebol ou ganhar posições, mas com o bem-estar e a saúde de tudo que acontecia. Então, sim, o testemunho radical, ele sempre vai angariar perseguição. Ônus e bônus. Ônus e bônus, né? Sempre terão aqueles que serão enraivecidos e serão opositores, mas é aquela velha história, né? A luz, quando brilha, irradia, e aqueles que querem permanecer na escuridão permanecerão lá, mas oferecerá clareza, instrução, cuidado para aqueles que precisam. E esse período que você ficou, que te conduziu até os 17 anos, quando você saiu? Você comentou que você assumiu essa postura,
E você voltava ainda para Divinópolis, Uhum. e aí apareceu a sua namorada nessa história ou não? Sim, sim. E essa é uma parte gostosa de contar, porque nós. Eu acho que eu preciso agradecer ao meu pai por me fazer com que eu estivesse sempre na igreja aos finais de semana, porque foi lá no meio dos adolescentes que eu conheci a Laís. A Laís, era uma adolescente no meio do nosso grupo, um pouco mais velha, nós temos aí 2 anos e pouquinho de diferença, mas foi servindo a Deus, os acampamentos, etc., que nós nos aproximamos. Dali a um tempo, nós gastamos ali, né? A gente foi paquerando, se aproximando, etc. No meio do serviço, isso é uma dica para todo mundo, né? Se tem um lugar bom para encontrar alguém para se casar, é no meio do povo de Deus, né? Na verdade, longe dele é perigoso. E foi ali. A Laís ela conta que foi um dia onde eu estava afixando uma lona no acampamento dos adolescentes, que ela olhou para mim e, como a gente diz lá na rede, deu um plim, né, no coração. Plim! E ela começou a perceber que eu existia. E foi muito legal porque dali a pouco a gente se aproximou, gastamos 5 meses orando para ver se era aquilo mesmo. Eu era muito jovem naquela época, em 16 anos, eu ia fazer 16 anos. Eu acho que a gente começou cedo, mas foi legal, foi importante porque quando nós começamos a namorar, pouco tempo depois a Laís passa no vestibular na UFMG, em Belo Horizonte, em psicologia. E aí ela sai de casa, eu já estava há alguns anos fora de casa, e ela sai de casa para sua vida universitária começar. Cursando psicologia, já nos primeiros meses, ela encontra o pessoal da ABU e conhece o universo da missão universitária. E foi muito legal esse match, porque de um lado estou eu sendo discipulado e vivendo missão de atletas de Cristo, e do outro lado, ela vivendo a missão universitária por meio da BU. Então, essa coisa de encontrar uma linguagem como ponto de contato com o não cristão, essa coisa encarnacional de pregar o evangelho onde você está, nos move, nos une. E aí, a Laís tem seus 5 anos de universidade em Belo Horizonte e eu aprendendo com ela. É quando eu começo a ter novas referências teológicas, começo a conhecer uma teologia que hoje talvez fundamenta muito o que eu penso sobre ministério, conheço Ultimato, John Stott, começo a ter mais ferramentas para crescer ali e é também quando eu começo a viver as crises, porque eu sou demitido do Atlético, preciso transicionar para o América. 2 anos depois começo a rodar o Brasil, joguei no interior de São Paulo, Goiás, e nós vamos arquitetando a nossa história conjugal, porque 7 anos depois, né, eu comecei a namorar com ela aos 16 anos, e caso com ela 7 anos depois, mais ou menos, é quando nós nos encontramos. Ela se forma, e eu, em um período sem contrato, vou para Divinópolis. Nós nos casamos em 2014. É quando nós nos casamos. Quando nós nos casamos, Rony, Deus começa a nos colocar diante de um grande ponto de virada. E esse ponto de virada, eu estou casado, agora tenho a responsabilidade, né, de planejar um horizonte com a Laís. Ela já está formada, pronta para começar. Nós nos preparamos para viver dentro do futebol. Então, a Laís já começava a pensar como é que a sua profissão poderia funcionar sem um endereço fixo, porque a vida do jogador de futebol é para lá e para cá. Então, nós tínhamos uma ideia. Vamos nos casar. Eu tinha uma boa reputação em Anápolis. Talvez Anápolis é um bom começo. Um time, né, eu tinha uma boa relação lá, etc. E o contrato não vem. Então, eu caso em dezembro. Nós vamos para a lua de mel, e sem saber O que é seu futuro? tanto que nós não ganhamos presentes de casamento, né? Os objetos, Não, porque a gente não ia mobiliar uma você casa. não tinha como mobiliar uma casa e nem sabia para onde mandar isso, né? Exatamente. E aí, quando voltamos da lua de mel, eu volto para casa da minha sogra, me esperando o celular tocar com uma proposta, e chega o Natal e não toca, e chega o Ano Novo e não toca. E aí eu converso com o pessoal da minha cidade, Guarani de Divinópolis, é o time lá de Divinópolis. Nós fazemos um contrato e eu vou disputar o Campeonato Mineiro ali de 2015. Nesse inteirinho, um casal de amigos nossos estava se preparando, na verdade mais amigos da Laís da época do que meus, que também faziam parte da BU, etc. Naquele começo de ano eles estavam se preparando
para irem morar em Vancouver. Eles vão fazer o mestrado no Regent College. E por conta da minha cultura eclesiástica até aqui, eu não conhecia esse universo da formação teológica, do seminarista, mantenedores, etc. Mas por meio deles, eles nos mostram, eles nos ensinam isso, e eles, sem dinheiro, na verdade, precisando juntar dinheiro, eles propõem para a gente fazer um período de discipulado. Eles escolheram lá um conteúdo, conhecendo a Deus e fazendo sua vontade, os batistãos vão conhecer. Esse livro foi importante para a gente, vocês querem gastar um tempo estudando a Bíblia juntos e conversando? E a gente falou, beleza, segunda-feira é folga mesmo, podem vir. E aí nós temos um tempo para visitar a palavra de Deus em comunidade, para sermos discipulados. E aquilo mudou completamente o rumo da nossa história. De certa maneira, eu olho para trás e percebo que a história é a mesma. Mas naquele momento eu percebi que Deus estava juntando algumas peças no quebra-cabeça do meu coração para que eu e a Laís pudéssemos ter clareza suficiente de uma decisão que mudaria tudo. E essa decisão tem a ver com aquela pergunta: Deus, eu vou ficar rico, ser um grande jogador de futebol para depois servir a tua igreja, ou o Senhor tem outros planos para mim? E a resposta para essa grande pergunta da minha vida, talvez, eu gosto de pensar que não necessariamente tem a ver com o que Deus quer, mas em como Ele me convida para participar do que Ele está fazendo no mundo segundo as minhas convicções, segundo decisões sóbrias, sábias, em conselho. E o que acontece naquele momento que eu estou recém-casado, tem uma história do futebol e uma perspectiva ministerial acontecendo e uma grande dor na minha igreja local em Divinópolis. Igreja local passando por sérias dificuldades, eu sendo angustiado por isso e junto com isso um casal amigo nosso nos ajudando a pensar como Deus tem construído a nossa história e como é que Ele nos dá indícios de como ela deve ser construída daqui em diante. Então eu e a Laís temos a clareza de que nós estamos naqueles momentos da vida que você precisa tomar uma decisão. Várias convergências te levando para aquele lugar, né? Sem dúvida. E foi muito significativo aquilo, porque hoje, olhando para trás, eu percebo que eu poderia continuar jogando futebol e glorificaria a Deus, sem dúvidas. Tanto quanto eu sempre fiz. Inclusive, quando eu trazia essas angústias para minha esposa, a resposta dela era: mas você já serve a Deus, mas você já glorifica a Deus suficientemente, é isso que Ele te deu. E a minha resposta é: eu sei, é isso mesmo, eu não tenho dúvida. Mas eu quero, e essa foi a nossa... eu quero servir a Deus na igreja local. Então, eu não coloco na conta de Deus necessariamente aquela decisão, porque talvez eu poderia culpá-lo de algumas intempéries de lá para cá. Eu, na verdade, entendo que Deus move o nosso coração a tomar decisões. E aí, essa sinergia ou essa relação com Deus é alguma coisa meio difícil mesmo de você entender onde é que começa Deus e onde é que começa você, né? Porque talvez isso tenha a ver com o chamado dele para nós mesmos, essa consciência de como posso glorificar a Deus com as ferramentas que tem. O que é muito interessante, Washington, é que isso demanda fé, porque você não tem uma palavra direcionada de Deus. Sim. E você tem que entender que isso vai glorificá-lo mais ainda do que você estando fazendo o que você estava fazendo. Isso vem ao encontro do que a palavra diz: buscar o reino dos céus e acima de todas as coisas, ok? E ao mesmo tempo não te dá nenhum tipo de garantia de que você vai ter sucesso. Exatamente. Porque por um lado você tem um caminho que você pode construir com base nas tuas projeções uma história de sucesso. Por outro, você pode tomar uma decisão que, por não ter uma chancela de Deus dizendo: olha, eu te chamei, né? Vai para o meio daquele povo. O arcanjo Miguel não apareceu para você. E isso faz com que você tenha que tomar uma decisão embasado simplesmente naquilo que você entende que as Escrituras propõem para você, com ônus e bônus. Exatamente. É aquele velho exemplo da avenida de Deus, né? Então, diante dos princípios de Deus e dos propósitos de Deus, viva da maneira mais coerente possível. E nesse aspecto, Rony, claro,
essa decisão da saída do futebol e no caso da Laís, de uma pausa desse início da carreira dentro da psicologia para que a gente migre na direção do ministério local e da formação teológica, nós não fizemos isso de maneira inadvertida, né? Nós perguntamos à nossa igreja, à nossa família, e eu acho que aí tem alguns pontos de lucidez bíblica e sábia, que é... Validações constantes, Sim, né? porque quantas vezes eu aconselhei pessoas que tinham ideias, da melhor das intenções, que não faziam o menor sentido diante da história que elas mesmas viviam. Então, quando eu pergunto para minha família, para as pessoas que nos amavam, para minha igreja, para o meu pastor, quero ir para a igreja local, quero virar pastor. A resposta que eu tive deles foi... a gente já via isso em você. Nossa, conta uma novidade, porque essa não é. Então, isso para nós foi um testemunho do próprio Deus por meio do seu povo, dizendo, é isso que eu tenho construído na sua história, então faz sentido. Então, nesse aspecto, é claro, nós precisamos ter fé. É claro. E Deus tem muito senso de humor, né? Porque isso é muito legal. Rony, eu e minha esposa estávamos na sala de casa e a gente fez aquela oração de entrega, né? Conversamos, tomamos uma decisão. Ok, vamos para a igreja local? Vamos para a igreja local, formação teológica, pastor. Legal. Ok, então vamos orar, vamos dizer para Deus isso. Senhor, nós oramos. Deus, tá bom, estamos entregando aqui a carreira, obrigado por tudo, nos guia daqui em diante. Terminei a oração. Não deu 5 minutos, meu celular toca. E aí eu atendo, vou para outro quarto, para outro cômodo, atendo e é um diretor de futebol dizendo, Washington, estou montando o time, conto com você, vem me ajudar? E eu não consegui nem dar atenção ao que ele estava dizendo, aos argumentos, o que ele ia fazer, etc. Porque o meu outro lado tava dizendo, Deus, tu tá de brincadeira, né? Se eu demoro um pouquinho mais para orar, talvez a minha resposta seria diferente. Mas eu vi de maneira exagerada, uma grande caricatura, Deus dizendo, é isso mesmo que você quer? E aí eu digo pro cara... pro diretor, cara, eu não posso aceitar porque eu parei de jogar futebol. E ele ficou escandalizado e falou, como assim, tudo mais, tá começando, vem ajudar e tal. Não, eu parei. Como se eu tivesse tomado essa decisão há muito tempo e tal. Totalmente... E fora também aquele sentimento, né? Que tipo de homem eu sou se eu aceitar essa proposta e voltar para minha esposa e falar, então... Acabei de receber um convite, estou voltando pro futebol. Talvez tenha sido mais por vergonha na cara do que por qualquer outra coisa. Mas que cá entre nós também está mostrando valores, né? Exatamente. Eu precisava sustentar a decisão que tínhamos tomado. Foi cômico, eu dou risada, mas levo isso como uma boa confirmação também. Cara, o que eu acho que é muito interessante do que a gente está conversando aqui, tem muita gente que está ouvindo a gente e pode ter jovens também que ouçam dizendo, eu acho que minha vida tem que ser para a vida ministerial. E eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, como você mesmo falou, cara, procurem pessoas que possam dizer para você se isso tem coerência com aquilo que você apresenta na sua vida. Perfeito. Você não serve... nem para... Assim, a pessoa não limpou nem o banheiro da igreja, entendeu? Quer salvar a África. Ele quer ir para a África, salvar todo mundo lá na África. Amigo, tem, né? Eu vi uma vez... acho que o João Alexandre mesmo, o cantor João Alexandre, ele falou uma coisa interessante, uma vez que nós convidamos ele aqui, que ele falou o seguinte, cara, você precisa servir. Serve primeiro. Serve aonde for. Aonde? Qualquer lugar. Serve. Seja no estacionamento dos carros, seja no banheiro, seja no grupo de crianças. Sirva. Conforme você vai sendo experimentado em tudo isso, isso vai fazendo sentido. Exato. Então, qualquer pessoa que nos ouvir aqui e disser, puxa, sinto no meu coração o chamado de Deus para isso, procure pessoas maduras para poder ter essa validação, né? Sem dúvida. E eu ficaria muito triste se eu ouvisse de algum momento alguém dizendo assim, poxa, eu vi lá o seu papo com o Rony, por conta disso eu quero ser pastor, porque é um jeito de glorificar mais a Deus. A gente precisa vencer essa dicotomia de que missionários, pastores e o que você faz na igreja ou para Deus é mais espiritual do que qualquer outra coisa. Que trabalhar em outras coisas. Pelo contrário, Deus eu gosto muito do conceito de Lutero, das máscaras de Deus, né? Deus está cuidando do mundo por meio das profissões. Então, não, por favor, não faça isso. O que aconteceu na minha história foi
eu lendo as minhas circunstâncias e as ferramentas que Deus tinha me dado e desejando servi-lo de alguma maneira. E essa maneira especificamente foi através da igreja local. Todo ministério sai de uma dor. Então existia uma dor em relação à minha igreja local, em relação ao que eu vi em Atletas de Cristo, que o ministério na minha vida faz sentido responder. Existem circunstâncias, porque aquele mesmo casal que nos discipulou estava naquele período hospedando um outro casal também de pastores, né, o marido e a esposa, que estavam pleiteando uma bolsa em um seminário nos Estados Unidos. Então, estava lá um hospedando o outro. E quando nós fomos em uma noite aleatória ao jantar com os quatro, eu que não tinha nenhuma noção e nenhuma referência de formação teológica, de seminário, seminarista, etc., por meio da conversa com esse casal, eu expus as minhas angústias. Falei, eu quero ser formado, quero estudar teologia, quero ser capacitado para servir como pastor, mas as minhas referências não me apontam um lugar legal para isso. E eu estava lá com um ex-aluno do Palavra da Vida. E ele fala, cara, aí me mostrou como funciona a teologia no Brasil e falou assim, todo lugar é bom e ruim ao mesmo tempo, esses são os problemas, esses são os benefícios do Palavra da Vida. Entrei no site, descobri um retiro vocacional, meses depois estava lá para conhecer. No outro ano seguinte, os mantenedores apareceram, fomos sustentados lá, fiz Palavra da Vida, que agradeço muito pela minha formação, e é no meio da formação que eu encontro o Thiago Mates, precisando compor uma equipe em Indaiatuba, vim parar em Indaiatuba. Ele, na época, ele ia para dar aula, estudava, fazia alguma coisa? O Thiago é um ex-aluno da Palavra da Vida, então foi procurar lá algum casal de seminarista que valesse a pena investir e tudo mais, e por meio, e é interessante isso, porque nesse inteirinho existia um casal de amigos do Tiago, um casal de missionários em período sabático que estavam em Atibaia e aos finais de semana servindo em Indaiatuba porque conhecia o Tiago lá. Nessa amizade, o Tiago perguntou, Juliano, conhece alguém lá no seminário que eu talvez possa trazer? Ele falou, conheço o Washington Laís. E as coisas se encaixaram, estou lá como pastor desde 2019. Então, tem coisas que a gente faz, tem coisas que Deus faz. No final das contas, ele está fazendo tudo mesmo e a gente está participando do que ele está fazendo. Isso é uma coisa tão legal, né? Porque você fez até um comentário que tem algumas ocasiões que a gente não sabe onde é que ele começa, onde é que a gente está, as coisas são meio que fundidas, né? E a gente às vezes tem a impressão que são tomadas de decisões nossas, mas depois você vai começando a perceber que aquela tomada de decisão nossa, ela só fez sentido porque teve um monte de outras variáveis que ele concordou para que aquilo acontecesse, né? Então, isso é muito interessante e muito bom, né? A gente perceber que nós somos cuidados, né? Apesar de muitas vezes nós tomarmos algumas decisões equivocadas, é interessante que Deus não desperdiça nada. Exatamente, né? E essa consciência de que o nosso Deus é um Deus soberano, nos consola, até mesmo naquelas decisões onde nós não teremos 100% de certeza. Um detalhe nesse ponto de virada. A minha igreja vivia uma crise tão séria naquele período que muitos dos meus amigos com os quais cresci e aprendi já não estavam mais na minha igreja local. E algo que nos marcou muito foi um encontro, né? uma despedida que a nossa igreja fez. E nós temos a foto até hoje, que as pessoas que estavam naquela despedida não era só da minha igreja local, mas de várias igrejas locais diferentes de Divinópolis, e todos eles dizendo, nós abençoamos vocês. Que legal. Então, e mais, nós tínhamos um desafio financeiro para nos sustentar, etc. E aos poucos Deus foi provendo cada uma daquelas necessidades. Então, sim, nós nunca teremos 100% de certeza, a não ser em coisas que biblicamente são óbvias, né? Questões éticas, etc. Mas nessas decisões que eu diria são decisões de sabedoria, nós, por um lado, precisamos lembrar que Deus é soberano, ou seja, Ele conduzirá os nossos passos, e por outro lado, nós também precisamos lembrar que nós somos responsáveis. Então, quantas vezes, e faço isso, estou no momento disso também, dizer, Senhor, é isso que eu entendo. Então, faz disso o que o Senhor quer, mas eu preciso tomar decisões de acordo com
com as convicções, com os recursos que o Senhor me deu hoje. Então, faça com que isso se torne o que o Senhor quer. E se não for, destrua-os, mas que seja feita a sua vontade, né? Eu acho que isso nos rende experiências poderosíssimas nessa vida com Jesus. Isso é muito, muito bom. E deixa eu tentar conectar um pouquinho esse muito bom que Deus fez aí para te trazer para a Rede, levar para a Rede. Hoje você faz parte de um grupo de quantos pastores? Vocês são em quantos? Hoje nós temos uma equipe com 13 pastores, se eu estiver esquecendo alguém talvez, mas são 13 pastores. Quando você chegou na Rede foi em 2019. Aham. Nós estamos agora em junho, comecinho de junho de 2025, né? Estamos no finalzinho de maio, comecinho de Sim. junho. Quando você chegou, a Rede tinha que tamanho? Que tamanho tem a Rede hoje? Sim, quando eu chego como seminarista, a Rede reunia em torno de 300 pessoas. Tiago era o único pastor. Eu chego como seminarista, alguns meses depois um outro seminarista. Depois o Tiago Cata vem contratado, então podemos contar a partir daí. Quando eu chego, sou eu mais Tiago Cata, o Arthur e eu. Então nós somos 4 ali na equipe ministerial. E vocês tinham 300 pessoas. Em torno de 300 pessoas, estávamos começando dali a pouco, né? Foi talvez 2019, a gente começa o segundo culto. A gente tem ali em torno de 600 pessoas. A Rede experimenta um crescimento bem avassalador, assim, 17, 18, 19, até que a pandemia faz a gente resetar a contagem, né? Mas eu chego em 2017 com 300 pessoas e quando chego em 2019, talvez a gente tenha já em torno de umas 700, Quando quase você já 1.000 entra como pessoas. efetivo, já, né? Em 2019. Sim, sim. E hoje vocês estão com, só para ter uma ideia, mais ou menos uns 5 mil? Sim, hoje nós temos 2 cultos e em torno de 5.000 pessoas frequentando o domingo, né? O que você entende que tenha sido um dos grandes motores de crescimento? Sem dúvida, Deus decidiu fazer esse povo chegar, né? Todas as decisões, métodos, princípios, eles não se comparam ao fato de que Deus tem sido gracioso, decidiu generosamente nos confiar aquelas pessoas e, sem dúvida. Se eu posso falar um pouquinho das decisões que tomamos nesse assunto, a Rede decidiu pregar o evangelho de uma maneira que qualquer pessoa possa entender. E não só a linguagem de como as mensagens são pregadas, mas nós quisemos que tudo o que nós somos como igreja aponte para Jesus e ajude as pessoas a se aproximar, né? Então, a pergunta como seria uma igreja onde apenas o evangelho ofendesse as pessoas, e não a maneira com que a gente as cumprimenta na porta, não o jeito com que a gente se conversa entre si. Então, a gente tem sido uma igreja que tem tentado alcançar aquelas pessoas que não gostam de igreja, né? Então, nós temos muito não cristãos chegando, pessoas se convertendo. Então, tomamos decisões. Por exemplo, a gente decidiu tirar das letras que cantamos as palavras que as pessoas não entendem, né? Então, a gente não pede para Shekinah descer ou para Jesus incendiar a igreja. Vai que o não cristão tá lá e leva a sério o que a gente está falando, né? Vocês querem que eu faça isso, eu faço. Eu sou incendiário. Exato. Boa. E decisões como, por exemplo, a gente não tem um momento de oferta no culto. Porque a gente tem ensinado a nossa membresia que a generosidade financeira é algo que tem a ver com a membresia e os não cristãos talvez tenham, por essa questão financeira, um dos maiores obstáculos para pisar numa igreja. Então, ele não é persuadido, nem constrangido, de certa maneira. São decisões filosóficas. E eu não acredito, eu não dou crédito a isso como a estratégia que fez isso. De maneira nenhuma. Mas Deus tem nos levado a sermos fiéis ao princípio de que uma igreja bíblica, saudável, precisa ser criativa na maneira de comunicar o evangelho, testemunhar o evangelho para a sua geração, para a sua localidade. E a gente tem tomado algumas decisões nessa direção.
A gente estava conversando antes das câmeras abrirem, falando um pouquinho sobre o Instituto OPDO, do qual o ObvioCast faz parte, está debaixo do guarda-chuva, e você comentou que vocês estão muito conectados com a comunidade, ativando vários tipos de oportunidades de transformação social. Uhum. E vocês, claramente, eu estou em Campinas, Indaiatuba tem quantos quilômetros daqui? 30? Eu conto os minutos, né? Em Em 30 minutos, minutos 30 a gente minutos, chega. né, aqui. E um pedágio, que aquele pedágio é caro para chuchu, para ir e 30 para voltar, minutos né? e um pedágio, 30 exatamente. minutos e um pedágio para ir e para voltar. É claramente perceptível que está acontecendo alguma coisa de Deus na rede, né? Claramente a gente enxerga isso, porque é uma cidade que, para quem está vendo a gente aqui e não é da nossa região, é uma cidade boa, uma cidade muito interessante, muito gostosa, mas é uma cidade que, em teoria, não comportaria uma igreja de 5 mil membros Sim. crescendo. É. Ela ela não chegou no teto dela. A impressão que se dá é que ela está bem longe do teto dela. Né? É verdade. E a gente enxerga claramente que tem alguma coisa de Deus acontecendo ali. Uhum. E você percebe que as pessoas que fazem parte desse time de pastores, e eu estou pegando os pastores porque são as pessoas que direcionam, né, mais do que necessariamente todos os 5 mil que estão ali dentro. Eles têm, apesar de histórias diferentes, conexões iguais às suas, do tipo os chamados, as formas como Deus está trabalhando? Pergunta muito pertinente. Bom, precisaríamos de outro podcast para contar muitas outras histórias, mas eu acho que a visão de uma igreja para os de fora, uma igreja que se comunica com o não cristão, é algo em comum na história não só da equipe pastoral, mas de todo o nosso staff e também de tantas pessoas, membros, líderes, frequentadores, que descobrem que o evangelho e a religiosidade são coisas diferentes. Que quem é o Jesus apresentado por talvez lugares mais insensíveis culturalmente, não é o Jesus da palavra de Deus, não é o Jesus bíblico, ele é empacotado com alguma tradição, com algum trejeito Sim. e tudo mais. Então, eu vibro quando escuto, e graças a Deus continuo escutando isso nos corredores da rede, de pessoas dizendo, eu cheguei na rede, agora eu entendi. Pré-adolescentes ficando no culto e dizendo, nossa, papai, entendi tudo que o pastor falou. E isso é muito legal, porque a história da plantação da rede é contada a partir, inclusive, da história do próprio Tiago. Tiago é um filho de crente no interior do Rio Grande do Sul que quer levar os seus amigos surfistas para a igreja. Quando esses amigos chegam, eles não entendem nada. E aí o Tiago faz um trabalho num dia diferente, com um modelo diferente, perbolim e tudo mais, para os seus amigos surfistas poderem ouvir o evangelho. E aí um deles, um dia, o Tiago conta que disse para ele, Tiago, a gente não gostou da sua igreja, não entende nada, mas o dia que você fizer uma igreja, a gente vai na sua igreja. Que legal. E dali começa a brotar no coração do Tiago o sonho de uma igreja para os seus amigos. Enquanto o Thiago está vivendo isso no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, eu estou vivendo a mesma coisa dentro do Atlético. Eu preciso falar uma linguagem que os meus amigos do Atlético conheçam. E aí o Thiago cata, ele tem um momento de crise ministerial, é um dos nossos pastores, ele fala, cara, eu quero plantar uma igreja diferente. E aí ele conhece o Thiago Mates. Então, essas histórias vão se conectando. Então, nós acreditamos muito que o que une uma igreja, né, o que une uma equipe pastoral é uma visão. E isso fez com que a gente se sacrificasse financeiramente, que a gente se doasse, não para manter uma profissão, um status, uma posição, mas para construir uma visão que Deus nos deu de como ser uma igreja. Né? Então, inclusive, a gente conta a história da Rede a partir de 2 perguntas. Né? A primeira pergunta é por que mais uma igreja em Indaiatuba? E mais uma igreja, porque Indaiatuba é cheia de igreja. Uhum. Por que mais uma, né? O que mais tem em Indaiatuba é igreja, crossfit, açaí e farmácia agora. Tem muita farmácia lá também. Então, por que mais uma igreja? E a resposta seria uma igreja que alcançasse as pessoas que as outras igrejas não estão alcançando. E não porque elas são piores ou melhores, mas porque a igreja precisa ter sensibilidade cultural. Uhum. Então esse pessoal. Então, como seria essa igreja? Quais seriam as músicas que cantaríamos? Como cumprimentaríamos as pessoas na porta? Qual que seria... Como a gente se vestiria? E aí a gente começa a montar uma linguagem ministerial
que pudesse falar com esse público. Então, é muito gostoso. A gente, nos processos de membresia, ouvir pessoas... Uma vez eu vi uma pessoa no processo de membresia falando assim, Rony. Falou assim, eu tô aqui, né? Porque ela falou assim, eu sou muito dado à espiritualidade. Então, eu gostei da maneira com que vocês pensam espiritualidade, estou aqui para conhecer melhor. A gente quase soltou um foguete no dia que escutamos isso, porque tem gente em busca de Deus, encontrando algum sentido em nos ouvir um pouco mais. É isso que nós acreditamos que uma igreja deveria fazer no mundo. Cara, esse papo é muito agradável. Você falou até aqui, ó, a gente precisa, para falar sobre isso, precisamos falar num outro episódio. Já fica já o convite para você voltar, para a gente bater outro papo sobre outras coisas também, porque eu sei que tem muito tempo aí muita história para contar, né? E mineiro gosta, né, rapaz? É um caos. Se tiver um cafezinho aqui ainda. Se tiver um cafezinho quentinho, um pãozinho de queijo, pãozinho de queijo, fica bom demais. Washington, eu quero te agradecer por você ter investido o teu tempo aqui conosco. Espero que pessoas possam ser abençoadas através do que você contou aqui e isso possa fazer sentido para as pessoas, né? Hoje eu recebi um telefonema dos Estados Unidos de uma pessoa que teve um contato com um podcast nosso e esteve aqui no Brasil durante um período. A gente até teve um contato com essa pessoa e, por algum motivo, apesar de ele ter perdido contato conosco, alguém teve contato com alguém que acabou chegando o episódio. Na verdade, um corte de um podcast Olha nosso. Isso, que legal. E aí ele ligou, ele pegou o nosso telefone, o meu e do Edson, que é um outro pastor que também já participou aqui conosco do episódio, falou com o Edson e depois ligou para mim também. Então é muito agradável perceber esse mover de Deus alcançando pessoas tão distantes ou às vezes tão próximas, mas que às vezes a gente não teria acesso para fazer isso, né? Por exemplo, eu não o conhecia, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, fico muito feliz. Quero que você leve os nossos reconhecimentos para a tua equipe pastoral do que está acontecendo. Saiba que, como corpo, nós oramos, devemos orar uns pelos outros e que o Senhor continue fazendo essa obra do jeito que Ele está fazendo lá em Indaiatuba, alcançando pessoas e tudo mais. Para estas pessoas que estão aqui, as que estão aqui, eu digo para vocês o seguinte: sigam a gente, inscrevam-se no canal, compartilhem com todo mundo que você possa, faz comentários aqui, porque tudo isso é para fazer com que o algoritmo ele reconheça a relevância do conteúdo que nós temos para que nós possamos crescer enquanto canal, enquanto todas as mídias sociais que nós temos, porque não sei se você sabe, mas nós pertencemos, o ObvioCast, ele pertence a um instituto social. E esse instituto social, ele é monetizado através do canal. Então, você viu que, inclusive, durante o episódio, aqui foi aparecendo banner de patrocinadores, né? E esses patrocinadores é quem fazem com que nós existamos. Portanto, uma coisa que a gente sempre pede, além disso que eu já falei para você, é consumam produtos dos nossos patrocinadores. Nesse episódio, especificamente, aqui tem um produto maravilhoso que são pizzas. Uou! Então, nós vamos comer pizzas. Inclusive, hoje, vou já convidar ele para ver se a gente dá uma esticadinha aqui, se ele vai um pouco mais tarde. Como é o nome da sua esposa? Laís. Laís, você vai ver isso, ele já comeu a pizza, porque não está no ar no exato momento, é gravado, mas ele vai comer uma pizza com a gente. Pelo menos vai ser convidado para isso, daí, tá? Cara, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Se pessoas quiserem conversar com você, você tem o arroba do Instagram? Sim, arroba Washington Júnior, né? _Júnior. Não deve ser muito difícil achar um Washington no Instagram. Então, arroba Washington._Júnior. JR. Então, arroba Washington._JR. E aí na Igreja Red, né? As nossas redes sociais, eu fácil achar. Vou pedir para colocar todos os links para que o pessoal possa chegar na Red também. Os cultos de vocês também são transmitidos hoje pelas plataformas, né? Sim, nós estamos com os cultos ao vivo, domingo às 10h30 e às 18 horas. A Red tem um grande valor na comunicação e a gente quer espalhar isso para todo mundo. Show de bola. Meu querido, um abraço. Valeu demais a tua presença aqui. Dá um tchau para aquele pessoal ali. Valeu, gente. Tchau.